Vai dar certo, confia. Oi, gente, e aí? Tudo bem com vocês? Esperar mais um pouco o povo entrar. Então, lembrando que ontem eu falei. Ai, esqueci meu fone. Aqui. Tá, lembrando que ontem eu falei um pouco de definir os objetivos para que cada tipo de objetivo, prazo dele tem um tipo de investimento. Então hoje eu vou fazer a parte dos objetivos de longo prazo, que é onde você investe eles na bolsa de valores, por meio de ações, fundos imobiliários. E eu vou explicar hoje a importância de vocês investirem na bolsa de valores para o longo prazo, que é a forma de mais segura de investir em renda variável, né? Porque em renda variável já tem aquela insegurança, aquela volatilidade. Então hoje eu vou explicar aqui como investir na bolsa de valores, mas de maneira mais segura, que tem um menos risco atrelado. Então eu vou começar aqui pegando os slides. Tá, eu vou desativar o comentário, porque aí fica para não ficar na frente da imagem. Mas quando vocês for tendo dúvida, tem um pontinho de interrogação aqui embaixo que vocês colocam pergunta. Então, à medida que você for tendo dúvida, clica aqui, coloca a dúvida, que aí no final da aula eu vou ver e respondo a dúvida. Então, vou desativar só para não ficar na frente da foto. Aí tá. A primeira coisa que vocês têm que saber para investir na bolsa de valores é que as ações sobem caindo. Ah, mas como assim sobe caindo? Nesse gráfico aí dá para ver que a gente tem candle, que é esses retangulinhos, tem candle verdinho, candle vermelho, candle verde, vermelho, mas a tendência desses candles estão para cima. Então, mesmo que a bolsa ela tá negativa, ela tá subindo. Mesmo que ela sobe, mas não sobe, por exemplo, 10% cada ano certinho. Ela sobe 2% em um mês, menos 1% no outro mês, mais 3% no mês, menos 5% no outro, mais 6% no outro. Então, ela sobe meio irregular, porque é a renda variável, né? Ela fica variando. Mas a gente pode ver que a tendência dela tá positiva. Então, esses candles muito perto assim de verde, vermelho, é o curto prazo. É o curto prazo, são 3 anos, 5 anos. E o grande é de um universo de 20 anos. Então, essa é a importância da gente investir na bolsa de valores para o longo prazo. Porque a chance da gente ganhar dinheiro e ter mais segurança com isso é maior. Porque a gente não consegue prever quando vai ter uma queda na bolsa de valores, não consegue prever quando a bolsa vai chegar a 80 mil pontos igual tá hoje. Não tem como prever isso. Então, essa é a importância de investir por longo prazo. Eu vou pegar outro gráfico aqui. Esse aqui, ó. Aí tem as maiores quedas do Ibovespa. Aí a gente pode ver, eu não consigo enxergar direito, mas aí a gente consegue ver que em uma queda tem uma subida. Aí depois tem outra queda, aí tem uma subida, aí tem uma queda, uma subida. Então, sempre depois de uma queda, o índice vai subir bastante. Aí cai de novo e sobe. E tem a tendência positiva que eu falei para vocês. Que no curto prazo, nos 5 anos, é muito difícil ter sucesso na bolsa de valores. É muito difícil você
conseguir ter uma rentabilidade boa, mas no longo prazo é mais fácil. Aí aqui, por que investir no longo prazo? No curto prazo, vários fatores podem interferir nas cotações das ações, como, por exemplo, um discurso do presidente já faz a bolsa cair, o vírus já faz a bolsa cair, o aumento de número de casos de corona no Brasil faz a bolsa cair. Então são muitos fatores que interferem de uma forma muito brusca na bolsa. Então não tem como a gente ter controle disso. E no curto prazo não tem como a gente fugir disso também. Não tem como você estar na bolsa e não sofrer essas oscilações. Então, as oscilações de curto prazo são normais. Sempre vai ter oscilação, não tem como. E para fugir um pouco disso, eu recomendo vocês acompanhar as cotações o mínimo possível. Porque você abre lá o home broker, lá, que é onde ficam as ações na corretora, tá tudo um sarcel, coisa subindo, coisa descendo. E aquilo não interfere em nada nos seus investimentos, são apenas especulações das pessoas, ou quer vender, ou quer comprar, ou ficou em choque porque a bolsa caiu 80 mil pontos, a pessoa quer vender, quer sair da bolsa. Então é isso, essas oscilações de curto prazo fazem as pessoas tomarem decisões. Como fala? Esqueci. No impulso. Aí aqui, por que investir no longo prazo? Aqui eu tenho um gráfico das cotações do Itaú versus a cotação dele. Não, do lucro do Itaú versus a cotação. Aqui no gráfico, a gente pode ver que a cotação no longo prazo acompanha o lucro da empresa, entendeu? Tá vendo? Quando tem uma alta, quando a cotação tem uma alta, o lucro tem uma alta, quando o lucro tem uma baixa, a cotação tem uma baixa. Então, no longo prazo, as cotações acompanham o lucro das empresas. Então, é isso que a gente tem que ver na empresa, se ela está dando lucro. Porque se ela está dando lucro, ela vai sobreviver no longo prazo, entendeu? E no longo prazo é isso a gente pode prever. Eventos de curto prazo a gente não pode prever, eventos de longo prazo a gente consegue ver olhando o lucro das empresas. Vou pegar aqui outro gráfico para vocês verem. Se eu não me engano, esse é o gráfico da Grendene, que é uma empresa que produz sapatos. E é a mesma coisa. Aí eu fiz aqui. Então, no longo prazo, prevalece os conceitos e fundamentos das ações e não as especulações de curto prazo. Então, essa é a importância da gente investir no longo prazo, porque a gente não consegue prever os eventos de curto prazo, não tem como. Não tem como prever quando a bolsa vai subir, quando a bolsa vai cair. A gente consegue prever, consegue acompanhar o lucro da empresa e ver se essa empresa vai estar sobrevivendo no longo prazo. Porque como a gente viu no longo prazo, as cotações acompanham o lucro das empresas. Aí aqui, esse é o gráfico dos juros compostos. Então, dá para ver aí que os juros, no comecinho, é muito pouco que os juros compostos sobem, né? Nos primeiros 5, 6 anos, 10 anos é muito pouco. E depois dos 10 anos, ele sobe numa magnitude muito grande. Então, para ter sucesso na Bolsa de Valores, precisa de tempo, porque os juros compostos começam a fazer efeito depois de uns 10 anos, mais ou menos. E aí, seu patrimônio vai multiplicar mesmo. E aportes frequentes, que é você estar aportando todos os meses. A taxa, que é a taxa de rentabilidade anual que você tem. A gente que investe em bolsa de valores consegue ter uma taxa de 8% ao ano, 10% ao ano, mais ou menos. E tem essa frase que eu gosto muito: patrimônio é igual sabonete, quanto mais mexe, menor fica. Quanto mais você vende ações, quanto mais você vende, mais imposto tem que pagar por isso, e aí só diminui. Então, só vende quando aquela empresa que você tem perdeu os conceitos.
quando você não vê mais motivo para ter ela na sua carteira. Quando a empresa não está mais dando lucro, quando está com muita dívida. Então, só vende quando a empresa perdeu os conceitos. Não vende porque o Bovespa caiu em 80 mil, igual está agora. Não vende por isso, vende quando a empresa perdeu os conceitos, quando ela não está mais dando lucro. Aqui tem um estudo que é da Universidade de Yale. Como fala? Esqueci. Universidade de Yale. Lá nos Estados Unidos. E eles fizeram uma pesquisa do buy the dip, que é o investidor que só compra nas quedas. Ou seja, é um investidor que quer acertar a mínima entre dois máximos e comprar para subir o negócio, entendeu? Ele, eu acho que semana que vem a bolsa vai cair. Então eu vou aportar semana que vem, que aí vai subir, eu vou ganhar muito mais dinheiro com isso. E o DCA, que é o Dollar Cost Averaging, é o investidor que está aportando todos os meses, mantendo aquela frequência, aportando nas baixas, aportando nas altas, aportando todos os meses com uma certa frequência. E eles fizeram esse estudo no S&P, né? E o investidor que aporta frequentemente teve uma rentabilidade melhor do que o que fica tentando adivinhar as quedas. Aí, como a gente pode ver, o DCA é a linha preta. Então, dá pra ver que ele conseguiu uma rentabilidade melhor do que o buy the dip, que é a linha vermelha. Então, aí vai contra uma coisa que a maioria das pessoas, não sei se a maioria, mas bastantes investidores têm a reserva de oportunidade, né? Então, o dinheiro que você deixa lá com alta liquidez no Tesouro Selic, no conta, você deixa o dinheiro lá. Quando acontece uma queda muito significativa, esse investidor aporta. Aí tira esse dinheiro de lá e aporta o dinheiro. Mas aí, muitas vezes, esse investidor não consegue descobrir quando vai ser a queda. E outras vezes, o dinheiro que está lá parado podia estar trabalhando para ele já, mas não tá lá parado, entendeu? Então, esse é o porquê eu não tenho reserva de oportunidade, só vou aportando todos os meses mesmo. E é isso, não tentar achar a queda, a baixa entre dois picos. Aporta frequente, aporta na alta, aporta na baixa, aporta sempre, que é isso que vai te fazer diferença no longo prazo. Os aportes, o tempo que você deixa lá e a taxa. Aí entra a filosofia do buy and hold, que é uma filosofia que eu compro a empresa com mentalidade de ser sócio dela. Eu quero ser sócio daquela empresa, eu quero crescer quando ela cresce, eu quero receber os dividendos dela e quero segurar ela na minha carteira o maior tempo possível. Eu só vou vender ela quando aquela empresa não fazer mais sentido para mim. Quando ela não estiver mais entregando lucro, quando ela estiver com muita dívida, quando eu não gosto mais dela, não vejo mais sentido em ter ela no meu portfólio, aí eu vou me desfazer dela. Não vou vender ela só porque a cotação tá baixa. Se a cotação tá baixa, são as especulações de curto prazo, mas se a empresa está dando lucro, no longo prazo, as cotações vão acompanhar o lucro da empresa. Então, é essa filosofia que eu uso, que é a estratégia onde o investidor compra ações para o longo prazo e segura elas o maior tempo possível. Tem umas pessoas que fazem swing trade, né? Que aí compra algumas ações que talvez não gostam muito e vende, que acha que tá na baixa e vende quando tá na alta. Mas eu não faço isso. Não vejo... quem quiser fazer faz, né? Mas eu não faço. E lembrar que no longo prazo as cotações acompanham os lucros. Então, em vez de ficar lá no home broker, lá vendo as cotações, entra no site RI da empresa, vê os gráficos do lucro dela, se é um lucro crescente todos os anos, se é um lucro constante, crescente, sólido, vê a dívida da empresa, como que tá,
Se tiver mais de 2 vezes de dívida líquida sobre EBITDA, começa a se preocupar um pouco, ver se a empresa está tendo novos projetos, algum motivo para essa dívida estar mais alta. E é isso, gente. E lembrando que as ações sobem caindo, não tem como adivinhar quando vai ser a próxima queda. Então, o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance, para nos proteger dessas quedas, é acompanhar as empresas e diversificar, né? Porque a gente nunca sabe quando uma empresa pode falir ou alguma coisa assim. Então, a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Deixa eu ativar os comentários. Então, gente, por hoje foi isso. Vocês têm alguma dúvida? Eu deixo alguma dúvida aqui. Não, vocês têm alguma dúvida da aula de hoje? Sobre o que eu falei aqui? Tá, gente, então eu vou encerrar aqui por hoje. Amanhã tem mais uma live, quinta tem a última live. Amanhã eu vou falar como começar a investir em renda variável. E na quinta eu vou analisar uma ação com vocês aqui, analisar uma empresa na prática aqui com vocês. Vão lá nos meus stories e ver a empresa que vocês querem que eu avalie. Eu coloquei lá M Dias, Ambev, Renner e VEG. Vai lá e vota em qual empresa vocês querem que eu analiso. E entra no canal do Telegram, que eu vou colocar esses slides aqui, fotos que eu passei aqui pra vocês, eu vou colocar lá. E lá eu aviso também hora que vai começar as lives, pra ninguém perder. E é isso, então. Até amanhã, então. E obrigada por terem assistido a live.